Beleza, então, pessoal. Não? Oi, Danilo, caramba. Boa Não tá noite. escutando. Essa é boa. Bom, boa noite então a todos. Como vocês viram aí, nós vamos trabalhar hoje, primeiramente, servomotor e eu acho que não vamos, né, não vamos trabalhar com motor de passo, né? Apesar de eu ter colocado aqui, de estar nas transparências, ontem não deu tempo, né? Pode ser que não dê tempo hoje também. É bem possível que a gente só dê aqui motor de servomotor, né? Motor de passo. Bom, são dois motores aí que eles, por definição aí, eu consigo controlar o posicionamento deles, né? Então são dois motores que a gente consegue posicionar eles numa certa, num certo local, numa certa posição angular aí, a gente consegue facilmente ajustar isso aí. O motor de passo é um pouco mais, vamos dizer assim, posso usar em outras finalidades aí, e o servomotor é mais para realmente posicionar. Então ele é muito utilizado, por exemplo, em aeromodelismo, né? Em modelismo ele é muito utilizado aí, né, para controlar a direção principalmente, né? Então, vamos ver aí, né? Então o nome sugere aí servo, né? Vem lá do polonês escravo, né? Então, o servo-mecanismo é um mecanismo escravo, né? Que tem que obedecer aí a comandos que a gente vai gerar e dar para ele, né? Geralmente, ele é um sistema acoplado aí, né? E ele é numa malha fechada, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma determinada entrada, né? Então eu tenho um valor de entrada. Normalmente eu tenho um sistema aqui, né? Diferencial aí de erro. Então tem aqui um erro. Esse cara aqui vai me dar essa diferença aí, né? Do erro que está ocasionando. Um sistema de controle, né, um sistema de controle e o sistema de acionamento, que no caso é o meu motor. Esse cara aqui vai me gerar um retorno, de alguma forma, e esse retorno aqui vem para cá. Então você vê que o sistema aqui, o controle do sistema, é um controle, né, em que eu tenho um retorno do valor da saída para a entrada. No caso, esse valor aqui, ele é proporcional aí à posição onde o servo está, né? O posicionamento dele. Então a gente tenta corrigir. E obviamente o valor que eu quero na entrada é a posição que eu quero colocar ele, né? Então a gente manda uma informação aqui referente à posição que eu quero no servo. Eu vou criar aqui um sinal de diferença. Esse sinal de diferença vai ser avaliado pelo controlador, que vai acionar o motor do servo, que tem um elo de posicionamento aí e ele faz um retorno, né? Então, eu observo nesse sistema de malha fechada que ele vai avaliar aí se a tarefa foi executada. Quando é que a tarefa foi executada? Quando esse erro aqui for minimizado, né? Então, quando ele for minimizado, a gente tem basicamente aí o, o motor na posição que eu quero. Bom, então a gente tem o que a gente chama aí no final lá de transdutor de posição. Né? O que é um transdutor de posição? É um sensor que vai me informar qual é a posição em que o meu motor está. Né? Então ele tem um transdutor lá de posição. Bom, o que a gente vai utilizar é um potenciômetro acoplado aí no eixo do motor. Então, lá no eixo do motor, a gente liga um potenciômetro, e esse potenciômetro vai me gerar um sinal de erro aí. E outra maneira da gente ter esse erro avaliado aí é através de encoders, né? Encoders digitais. Esses encoders digitais, no caso, a gente não vai trabalhar aqui na prática, né? Mas eles são muito utilizados aí, principalmente
em servomecanismos maiores, né? Então, servos maiores, eles trabalham com encoders, né? Beleza. Tá? Pessoal, qualquer coisa você já sabe, né? Para dar para perguntar aí, tá? Bom, basicamente o servomecanismo, o servomotor que a gente vai utilizar é esses pequenininhos aqui, né? Chamado aí micro servomotores, né? Ou servomotores micro. Então, normalmente ele tem aí um motor elétrico, né? Então, a parte dele aí, o motor elétrico, aqui onde ele está acoplado. Ele tem um sistema aqui de gears que são ai, meu Deus. Engrenagem? Oi? As engrenagens. Nossa, tem aqui o nome em inglês aqui, gear, engrenagem. Então ele tem um sistema de engrenagens, é uma caixa de redução, porque normalmente a velocidade desse motor aqui é uma velocidade mais alta, né? E ele faz uma redução aqui nessa velocidade. Isso faz com que o sistema eu consiga travar o sistema facilmente. Então, o meu sistema, se eu colocar um peso aqui, né? Se eu colocar uma massa aqui com uma determinada força, peso, eu vou conseguir suportar ele mesmo com o motor tendo um baixo torque. Por quê? Esse sistema de redução ele me dá ele me reduz a velocidade do motor, mas em compensação, né? Em compensação, ele aumenta o torque, né? Ele aumenta a força com que ele pode trabalhar. Né? Então é uma vantagem aqui desse sistema. Aqui nessa visão aqui da esquerda a gente não consegue observar, né? Mas logo abaixo, onde está, né, acoplado ao eixo que rotaciona, né, eu tenho um potenciômetro aqui acoplado a esse eixo. Esse potenciômetro vai mandar um sinal aqui para o circuito, né? Tem lá um circuito integrado, um sistema integrado com um circuito, que vai justamente me controlar o motor. Né? Nesse circuito, o que chega nele? Duas informações aqui, que é a alimentação do meu sistema, e aqui nesse fiozinho amarelo aqui, me chega o sinal de controle, né, ou de comando, justamente aquela indicação de para que ângulo que eu quero que esse servomecanismo vá. Né? Então, em cima desse valor do que ângulo que eu quero que ele vá, ele vai rotacionar esse sistema, tá bom? Então, quem vai fazer aí todo o sistema aí de controle dele vai ser esse circuito integrado, esse circuitinho aí que vai estar dentro aí do servo. Normalmente esses pequenininhos são bem pequenos mesmo, tá? Deixa eu dar uma limpada nesse. Professor, Oi? isso é o mesmo que tem no drone? Não, esse aqui não é o do drone, não, tá? Normalmente os do drone são motores de corrente contínua, né? Que eu posso controlar a velocidade dele, né? Esse aí você passou o quê? Combustão? Não, é motor elétrico mesmo, é um motor Motor elétrico? contínuo, Esse cara aqui é um motor de corrente contínua, tá? Esse motorzinho bem pequenininho. Quer ver, que você falou da angulação, né? É que, assim, como o senhor falou que esse servomotor, ele é mais usado em aeromodelismo, eu já associei com o drone, né? E quando o senhor falou que essa placa aqui, que eu esqueci o nome, né? Não tem a placa preta aqui, esqueci como é que chama. Esse circuito integrado, né? Uhum. Então, você falou que ele vai dar angulação e tal. Aí eu já imaginei a parte de drone, né? Você quer ir para um lado, você tira a rotação do motor que vai, no caso assim, vou para frente, tira um pouquinho da rotação do motor que vai à frente e joga nos motores que vai para trás, né? Porque a angulação da pá faz com que ele avance, né? É mais ou menos isso ou não tem nada a ver com o que o senhor está falando? Assim, o drone ele tem um controle diferenciado, porque como ele tem um sistema de hélice, ele vai controlando a velocidade de cada hélice para fazer com que ele suba, vá para a direita, vá para a esquerda. Então esse é
um sistema já que ele vai em cima da velocidade daquelas hélices. Né? Então, como ele tem um conjunto de hélices ali para trabalhar, ele vai em cima desse sistema de velocidade. Então, ele controla justamente modificando a velocidade de cada hélice. Tá? Beleza. Agora, no caso, por exemplo, vamos supor que você tem um barco. Então, lá no barco, você tem um barco de modelismo, né? Você vai querer controlar o leme. Então, esse cara aí vai ficar diretamente acoplado ao leme. Entendi, Bruce. Tá? No caso, por exemplo, de um aviãozinho, né? Esse cara aí, ele vai controlar o quê? Os flaps, Entendi. né? Para subir e descer, e para a direita e para a esquerda, e mais aquele controle da cauda. Sim. Né? Então ele vai colocar mais ou menos nesse posicionamento aí. O drone que é um caso à parte. Certo. Ficou bem um caso que está ali meio diferentão aí do processo. Tá? Eu entendi, professor. Então, no caso, são mais de um motor, então, né? Tem o da propulsão e tem o que você falou, né? Do controle da negócio da asa lá, né? E da deriva lá atrás, né? Exato. Imagina, por exemplo, que você tem um carrinho de controle remoto. Normalmente o controle remoto não é feito assim. Ele é totalmente para a direita, totalmente para a esquerda, né? Então é como é que fala? É bem ruim o controle, né, de direção de um carrinho de controle remoto. Né? Você joga para a direita, ele vai para a direita, totalmente para a direita. Joga para a esquerda, ele vai totalmente para a esquerda. Mas com esse cara aqui, se ele tivesse colocado ali no posicionamento ali do controle, você poderia jogar ele mais levemente para a direita, mais levemente para a esquerda, entendeu? Beleza. Então, ó, basicamente, ó, o giro que vocês estão vendo aí é o giro justamente do nosso sistema. Eu tenho potencial, ó, a caixa está abrindo, né? Ele só faz esse movimento aí de 0 a 180. Aqui embaixo eu tenho o potenciômetro, ó, o motorzinho descer com uma série de engrenagens aí que vai fazer a nossa redução. E lá embaixo aqui, ó, o nosso circuito integrado de controle, tá bom? Então você vê que o potenciômetro está acoplado aí ao eixo principal aí de movimentação do nosso sistema aí de servomecanismo, tá? Então, basicamente né, uma animação aí de como é que funciona ele por dentro. E essa aqui é uma animação justamente de como é que eu controlo, né, o meu sistema. Então eu tenho aqui a alimentação de 0,5 volts, né? E o sinal de controle é por PWM, então por controle, modulação de comprimento de pulso. Então quando eu tenho um pulso grande, ó, ele vai para 180. O pulso pequeno, ele vai para 0 graus, tá? Então você vai mudando o tamanho do pulso que você envia, né? E aí ele vai fazendo a modificação dele, tá bom? Deixa-me ver aqui, né? Então, basicamente é isso aí, tá? Aí depende dos valores que estão chegando aí, tá? A direção aí que ele servo vai pegar vai justamente depender da posição do potenciômetro onde ele está, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. Né? Isso, ó, se eu tiver 1 milissegundo de comprimento, isto, tá? Aqui está escrito 2, mas na realidade é em 20 milissegundos, tá? Então, eu dou um pulso de alto de 1 milissegundos e eu fico 19 milissegundos embaixo. Então, se eu fizer essa forma assim, ó, que acontece, meu motor vai posicionar em 0 graus, né? Totalmente aqui para a esquerda aqui na nossa animação. Se a gente coloca 1,5 milissegundos e aqui, ó, retorna a falar 20 milissegundos, tá? Então ele fica
1,5 milissegundo alto e, obviamente, os 18,5 milissegundos embaixo. Ele vai para qual posição? 90 graus aí, ó. Né? 90 graus. E se eu coloco um comprimento aí de 2 milissegundos, né? Então ele tem 2 milissegundos em 20 milissegundos, né? Então ele tem mais um tempo aqui em 20 milissegundos, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ir totalmente aí para o lado direito, que seria equivalente a 180 graus. Quem levantou a mão aí? Quem quer perguntar? Oi, professor, boa noite. Então, por mais que seja uma meia onda, dá para dizer então que o meu servomotor ele é controlado com a minha frequência, não sei se encaixa, porque é uma meia onda, e não pelo ângulo que eu determino, é isso? Porque é a mesma tensão, cada pico, cada tri, certo? Isso. Vamos Dá para ver falar aí. que é frequente, mesmo sendo meia onda? Ele não é, né? Ele não é controle por frequência. Porque a frequência do meu sistema é sempre a mesma. É sempre 20 milissegundos. Então, o período do meu sinal, ele é de 20 milissegundos. Tá? 20 milissegundos. Isso aqui dá o equivalente a uma frequência, aí, se você inverter, né? Ele dá o equivalente a uma frequência de 50 Hz. Tá? Ele dá o equivalente a uma frequência de 50 Hz. Então, 1 dividido por 50 milissegundos dá os 50 Hz. Agora, o que é que diferencia aqui de um controle para outro, né? Dele estar numa posição para outra? É o tempo em que esse cara fica em estado alto. Né? Então, se eu deixar ele 1 milissegundo em estado alto, acontece o quê? Ele está em 0 graus. Se eu deixar 1,5 milissegundo em estado alto, ele vai para o equivalente a 90 graus. E se eu deixar ele 2 milissegundos em estado alto, isso sempre pensando num período de 20, né? Então, por exemplo, se você quiser deixar ele 180 graus, eu vou deixar 2 milissegundos em alto e 18 em baixo. Se eu quiser colocar ele em 0 graus, eu vou Dentro colocar dos 1 20. milissegundo em alto e 19 milissegundos em baixo. Perfeito, entendi. Tá? Então, a frequência dele não varia. O que varia é esse comprimento aí, esse tempo, né, que a onda está em nível alto. Certo, perfeito. Variando dentro dos mesmos 20 segundos para cada um. Né? Tá? Sempre o período do meu sistema é 20 milissegundos. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu pegar aqui um cara aqui. Então, professor, para mim dividir esse ângulo em mais vezes, eu fraciono esse tempo de sinal alto. Exatamente. Então, por exemplo, se você pegar um tempo aqui exatamente entre 1 e 1,5, ou seja, 1,25, né? Então, se eu deixar aqui 1,25, ele vai estar em que ângulo? Ele vai estar em 45 graus. Se você deixar ele em 1,75, você vai deixar onde? Em 135 graus. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês só uma. Espera aí. Deixa eu dar uma parada aqui. Tela cheia, ok. Opa. Bom, ó. Tá aí com a telinha. Esse aqui é o manual de um microservo, né? De um microservo. Esse microservo aqui é o SG90, né? Então, o SG90. Ele é muito utilizado aí junto com o Arduino, né? Então, eu ligo ele diretamente no Arduino, ele já liga direitinho, tem 5 volts, tal. Ele trabalha muito bem com o Arduino. E ele tem, ó, 9 gramas, tá? Então o peso dele é 9 gramas. Então, SG90, porque esse 90 é das 9 gramas que ele tem, né? Aí eu tenho aqui as dimensões dele, tá? O que ele está trabalhando, tá bom? E ele fala que ele pode rotacionar aproximadamente 180 graus aí, tá? 90 em cada direção. Então ele pega o zero, como sendo o nosso 90 que a gente colocou lá, e ele vai mais ou menos 180 graus, né? Então tá aqui, ó, peso dele
9 gramas, ele é bem pequenininho, né? 22 por 11 por 31 milímetros, então ele é bem pequenininho, 3 centímetros, né? A maior distância dele é 3 centímetros. O torque dele, ó, é 1,8 kg por centímetro. Eu vou mostrar exatamente o que ele vai fazer aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, um braço de 1 centímetro ali no eixo, eu peguei o eixo dele e coloquei um braço de 1 centímetro. Aí ele consegue erguer 1,8 quilos. Bom, essa é a ideia dele. Aqui a velocidade de operação, 4,8 volts é tensão, tá? E aqui ele diz aqui, ó, que a posição 0 é 1,5 milissegundos de pulso, tá? A posição 90, 2 milissegundos de pulso. E a posição menos 90 é 1 milissegundo, tá bom? Ele só mudou aqui os nomes aqui dele, tá? Então isso é do manual aqui dele. Professor, Oi? mais uma dúvida. Mas sempre vai ser 20, é uma regra para todos? Nessa tabela não está dizendo qual que é o período todo, que eu vou ter que descontar esse 1,5 ou etc. Então sempre vai valer 20? Sempre vai valer o 20 no máximo lá, tá? Perfeito. Aqui ele só diz que ele vem aqui com esses bracinhos aqui, né? Ó. Então ele vem com esses 3 eixinhos aí que você pode utilizar do seu jeito. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa. Ó, o peso dele, 9 gramas. As engrenagens dele são plásticas, né? Então, se você colocar engrenagens metálicas, se você comprar sistema com engrenagem metálica, ele obviamente vai suportar mais, tá bom? Então esse cara é totalmente plástico, totalmente, né, bem tranquilinho, tá? Ó, aqui, ó. O pulso do ciclo dele é de 20 milissegundos, tá? Então tá justamente aqui aquela colocação aí que a gente pôs, tá bom? O que a gente, eu experimentei isso no Tinkercad e observei o seguinte: lá no Tinkercad ele não obedece, né, exatamente esses valores. Ele dá um pouquinho para fora. Né? Depois a gente vai dar uma brincada nele. Né? Ô Valdemiro, então, ele é um servomecanismo justamente porque ele obedece a sua ordem, né? Vamos dizer assim. Então você manda uma ordem, por exemplo, para ele colocar em 0 graus, ele vai lá e pumba, se posiciona em 0 graus. Aí você muda a ordem para ele se posicionar em 90, ele vai lá e se posiciona. Né? Então ele é um mecanismo escravo, né? Depois ele fala da SG90 tal. Aqui ele diz aqui, ó, né? A cor vermelha é da bateria, o brown, né, que seria o marrom, é o negativo da bateria e o laranja aí é o sinal que a gente vai fazer de controle dele, tá? Que mais? Basicamente é isso. Tá? Aí fotos aí dos brinquedinhos aí, tá? Mas esse é o manual dele, tá? As dimensões tal. E aqui ele de novo ele fala aqui que o período dele é de 20 milissegundos, né? Aqui, ó, 20 milissegundos, né? No período, tá aqui, ó. E aí de 1 a 2 milissegundos a parte alta aí, né, do nosso sistema. Ele vai alimentar com 5 volts. Beleza, né? Então esse é o nosso cara aí. Aqui, ó, a história lá do torque, né? Então o torque é justamente a força vezes o braço dele. Então, num braço de 1 centímetro, né? Se eu levantar 1 quilo, então eu tenho 1 quilograma centímetro, tá? Não é por centímetro, é 1 quilograma centímetro, tá? No caso do nosso amigo aí, né? Ele consegue erguer até 1,8 quilos aí, tá? Com um bracinho de 1 centímetro. Que mais? Beleza, tá ótimo.
a ligação deles aqui basicamente segue no mesmo padrão, né? Então o negativo aí totalmente do lado direito, né? Totalmente do lado direito. A não ser esse Artronics aqui que ele muda um pouco. Esse cara é o que fugiu à regra, né? Então, ó, do lado direito aí ele tem o Black, né? Que é o sinal aí, né? O sinal dele. No meio é alimentação de mais 5 volts, no meio alimentação de mais 5 volts, ó. E aí, ó, no meio do Artronics eu tenho o negativo. Bom, então, esse que é o grande problema é esse, que ele colocou o negativo no meio, né? Se ele tivesse colocado no meio a alimentação, aí beleza, é só inverter o carinha aí que ele ia bater, né? Mas ele não fez aí, não. E o branco é um sinal, né? Ou alguns é laranja, né? Outros é amarelo. Então, depende de quem é o fabricante aí, né? Esse cara é a colocação aí, tá?